vezes pode vir, né, na nossa cabeça que a primeira imagem que pode se referir a essa palavra Oriente seria aquelas entidades que realmente são asiáticos, né, ou coisa assim. Mas quando nós começarmos a estudar, nós vamos verificar, né, que esse Oriente na verdade não tem a ver, né, com a parte leste do mundo, né, mas sim se refere a espíritos muito ascensionados, muito elevados, né, que quando encarnados, eles detinham muito conhecimento na área na área de cura mesmo, né? Eles eram estudiosos nessa área. E como eles viveram numa época difícil, principalmente na Idade Média ou antes, eles tinham muita dificuldade de exercer suas atividades, porque eles poderiam ser taxados como bruxos e coisas assim. Então eles tinham muita dificuldade de atuação, né? Mas de qualquer forma eles desenvolveram muitos conhecimentos nessa área e quando desencarnaram continuaram seus conhecimentos, né? Adquiriram seus conhecimentos, e hoje eles vêm atuar nessa linha da Umbanda quando da gira de cura. Então, o surgimento da linha do Oriente na Umbanda. Então, quando em novembro de 1904, no Rio de Janeiro, com a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, através do Zélio de Moraes, marcando a criação da Umbanda no Brasil, 5 anos depois, em 1913, manifestou-se o espírito de um malaio para auxiliar o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E Pai Antônio. Isso, que se chamava Caboclo Orixá Malê. Então ele veio, né, para apoiar, ajudar nas curas dos obsedados e no combate às magias que existiam na época, no centro do Zélio, né, eram feitos então esses trabalhos de desobsessão, de curas, e o Orixá Malê é quem comandava esses trabalhos. Então ele foi um espírito que trouxe do astral a simbologia dos pontos ciscados da Umbanda, como magia, né, e posteriormente com a identificação das entidades que se manifestavam, o Caboclo Malê trouxe também consigo o povo do Oriente. A linha... Quer que te ajude a ler? Pode ler, Bruno. As 7 legiões da linha do Oriente. Quando o Caboclo Malê veio e trouxe essas entidades, essa falange de trabalhadores, ela veio dividida em 7, né? E cada uma tem o seu representante maior, tá? Então, na primeira legião, que seria a legião dos hindus ou dos indianos, é formada por espíritos de antigos sacerdotes, mestres e yogis. Está sob a chefia de Pais Arthur, que foi um antigo mestre indiano. Um de seus mais conhecidos integrantes é Ramatiz. Acho que muita gente já ouviu falar sobre Ramatiz, né? Espírito de muita luz que teria tido sua última encarnação na Indochina no século X. Também manifestam-se na legião dos indianos entidades conhecidas como o Caboclo Pena de Pavão, o Caboclo Sultão das Matas e o Caboclo Sete Mares. Então dá para a gente perceber que não se trata só de orientais. Nós temos assim toda uma falange, né, de espíritos que trabalham na linha da cura. Por que isso? Segundo consta pelos estudos, todo problema que uma pessoa pode ter para passar na encarnação dela na Terra, todos os pedidos feitos, aqueles que são atendidos com maior prontidão pela espiritualidade, é quando se diz respeito à cura.
Se não for algo kármico, que a pessoa tenha que passar para poder evoluir espiritualmente, são os pedidos que chegam primeiro. Porque eles colocam que se a pessoa não tem saúde, não dá para fazer nada. Então a saúde é a prioridade. Por isso tem essa falange, né? A segunda é a legião dos médicos, curadores e sábios. Os espíritos desta falange são especializados na arte da cura, que é integrado por médicos, terapeutas, curandeiros e xamãs de diversas origens. O chefe desta falange é José de Arimateia, responsável por iniciar Jesus Cristo nas ciências ocultas e que se tornou o seu discípulo mais tarde. Segundo a Bíblia, foi José de Arimateia que resgatou o corpo de Jesus na cruz e o preparou para o sepultamento. Divide-se ainda em legiões específicas, como a dos santos curadores, Santa Luzia, São Lázaro, Santa Luzia dos olhos, São Lázaro da coisas da pele, né, do corpo, e São Brás. São Brás eu lembro que era para quando a gente entalava, né? E dos médicos ocidentais, a dos terapeutas orientais e dos rezadores, Vó Inhaxica e Pai João Maria de Agostinho, e dos cabalistas e alquimistas, e dos raizeiros e dos xamãs, Caboclo Peri. Então, como nós podemos observar aqui, né, como nós falamos, então, assim, as entidades que trabalham nessa linha, né, não significam que são, né, orientais, mas que carregam muito conhecimento nessa área de cura, pois foram, né, quando encarnados, curandeiros, assim, que trabalhavam assim, na linha do conhecimento místico, né? Eles tinham muito conhecimento, assim, que hoje nós conhecemos como medicina alternativa, né? Como o reiki e outras terapias que não são assim tradicionais na medicina. 3. Legião dos árabes, turcos e marroquinos, composta por espíritos de mouros, guerreiros nômades do deserto, tuaregs, sábios marroquinos, entre outros. A maioria é muçulmana. Uma das legiões é composta de rabinos, cabalistas e mestres judeus, que ensinam dentro da Umbanda a misteriosa Cabala. Está sob a chefia de Pai Jimbaruê. O nome Jimbaruê foi adaptado do nome de um gênio, Jin em árabe, segundo a mitologia. Os Jin, para os muçulmanos, são seres que Deus criou antes dos seres humanos e depois dos anjos, do fogo mais puro. Há gênios muçulmanos, budistas, judeus e cristãos. Trabalham nesta região o caboclo Orixá Malê, o caboclo Akuan Abdu, o rei Congo de Oberim e o caboclo Tupaíba. Então, nessa legião, como nós vemos, né, são os representantes do Oriente Médio, da região do Oriente Médio. Então, nós temos os muçulmanos, né, assim, principalmente todos os árabes, né, em geral, que eles são muçulmanos, e os judeus, né, que também eles detêm um grande conhecimento, né, no campo científico, no campo místico, e, né, dessa região, né, nós temos também o que foi o maior ícone, né, dessa linha do Oriente, que foi Jesus Cristo. Legião japonesa, chineses e tibetanos. Falange é composta por espíritos de chineses, tibetanos, japoneses e mongóis. Curiosamente, uma legião está integrada por espíritos de origem esquimó, que trabalham muito bem no desmanche de demandas e feitiços de magia negra. É chefiada pelo pai Ori do Oriente. Manifestam-se nesta legião, por exemplo, monges tibetanos e os mestres do reiki, Mikao Usui, Chujiro Hayashi e Hawaio Takata. Bom,
nessa legião, né, específica, então nós temos os chineses que têm assim muito conhecimento assim em tratamentos de acupuntura, né, que também é uma assim um ramo alternativo, né, da medicina, e conhecimentos em outras áreas também que assim não são muito comuns, né, no Ocidente, mas o grande conhecimento dos chineses, né, japoneses, os próprios esquimós, né, eles também detêm uma área muito desenvolvida na parte de magia, feitiços, quando é feito assim o trabalho de desmanche desse tipo de demandas, né? Então as entidades da Umbanda recorrem muito a essas entidades, né, no auxílio desses trabalhos. 5. Legião dos Egípcios, formada por espíritos de antigos sacerdotes, sacerdotisas e magos do Oriente, né, de origem egípcia antiga. Tem como chefe o pai Ioarairi, segundo a história das civilizações, primeiro imperador Inca, que viveu antes de Cristo. 6. Legião dos Astecas, Maias e Incas. Manifestam-se nesta legião espíritos de xamãs, chefes e guerreiros destes povos da América pré-colombiana. É chefiada pelo pai Itaraiaci, representante da falange dos índios caraíbas. Então, os egípcios, né, eles foram, né, uma civilização assim muito mística, né, e eles também detinham um grande conhecimento nessas áreas de magia também, e aquelas civilizações que viveram, né, na América Central, como os astecas, os maias e os incas, que também pelos estudos que foram feitos, né, eles foram uma civilização que detinham grandes conhecimentos científicos. Eles fizeram assim, muitas obras que ainda hoje é muito difícil de entender como que naquela época, sem maquinário, sem tecnologia assim, que a gente conhece hoje, eles conseguiram realizar tantas obras de natureza na área de arquitetura, né, fazendo assim templos ou as próprias obras grandiosas nas pedras, carregando pedras enormes, né? E os próprios egípcios também na construção das pirâmides, né? Ainda hoje eles não sabem exatamente como foram construídas aquelas pedras, sendo que muitas delas pesam mais de 10 toneladas, né? Bom, se a gente for buscar na história, né, a gente fica assim meio confuso, mas já tem estudos hoje falando que realmente esses povos, eles vieram de uma outra estrela, a estrela de Capela. Então são coisas para que a gente possa estudar, buscar, né, para tentar conhecer um pouco mais sobre isso. Tem muito estudo ainda, né, para ser feito nessa área. Então aqueles que tiverem um tempinho, pesquisar um pouco mais sobre isso, que realmente é muito interessante e vem nos esclarecer assim muitas dúvidas, né, que ainda existem nessa área do desenvolvimento humano. E 7. Legião dos Europeus. Não são propriamente entidades do Oriente, mas sim espíritos de sábios, magos, mestres e velhos guerreiros de origem europeia, como romanos, gauleses, ingleses e escandinavos. O chefe dessa legião é o imperador Marcos I, imperador romano que viveu entre os anos de 121 e 180, tendo governado desde 161 até sua morte. Então, nessa legião, né, que são todos os ocidentais, eles também, né, eram, quando encarnados, pessoas que eram sábios, né, trabalhavam, tinham conhecimentos de magia, e por isso que eles vêm também manifestar nessa linha da Umbanda. Quando a gente fala em manifestar, que eles vêm na linha da Umbanda, a gente não está querendo dizer que, por exemplo, o imperador Marcos I incorpora e traz a energia dele, né, para atender as pessoas. É a energia desta linha, da linha que ele trabalha, desta legião,
Porque assim, é como Jesus Cristo. Dizer que alguém vai incorporar Jesus Cristo não tem como. A gente recebe a energia do Mestre Maior. Então, para que a gente saiba que nós somos ainda muito pequenos para receber, ainda mais uma linha dessa, que é a linha do Oriente, que é uma linha muito sutil, muito próxima, né, que a gente chama também de fraternidade branca, muito próxima a Jesus, né? Então nós somos muito pequenos ainda para esta linha. Então nós recebemos faíscas de luzes para poder estar atuando aqui. Então, da mesma forma que, né, nós temos dificuldade assim para perceber, né, essas energias, as pessoas, os consulentes também, quando forem receber o tratamento, vêm buscar a sua cura de qualquer natureza, tanto física como de natureza espiritual, né? Os consulentes também devem procurar realmente elevar seus pensamentos, esquecer assim das coisas, dos problemas diários e tentar se concentrar realmente, né, em pensamentos elevados para ajudar a perceber e receber essas energias para que elas possam fazer efeito, né, no tratamento que essas pessoas buscam. Eu gostaria de pedir também, na hora dos passes, né, e às vezes a gente conseguir se manter com a energia assim, fora dos pensamentos. Se nós estamos aqui, a maioria de nós, é porque a gente traz alguma dor, algum problema, alguma coisa que a gente veio buscar para que seja sanado. Então, às vezes, se desligar disso é um pouquinho difícil, mas a gente consegue fazer isso através de orações. E independe da oração. Se você sabe rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, a oração que você quiser, você pode estar fazendo isso como um mantra. E isso vai estar te conectando a essa energia que ela precisa de todos assim vibrando, para que ela possa se tornar mais forte. A cura na Umbanda é mais ligada à compreensão do ser humano, ao respeito pelo mundo que nos rodeia e à influência das energias que atuam sobre o indivíduo. Estas práticas são um processo manipulativo de energia que envolve a relação dos homens entre si e a relação destes com o mundo dos espíritos, que pretende atingir determinados objetivos, benéficos para todos aqueles que procuram a Umbanda para auxiliar em problemáticas terrenas e espirituais. É tudo que acabamos de falar, né? Isso. Quando, né, nós procuramos o tratamento, então nós vamos entender que tudo se relaciona com essa troca de energias entre um plano superior, né, que Deus governa tudo, ele, digamos assim, que ele administra todas essas energias do universo, e os espíritos, eles conseguem manipular e trazer, né, assim, digamos assim, uma parte dessas energias para nos auxiliar, né, e os médiuns, os medianeiros, eles são os intermediários nesse processo. Então, as pessoas, né, os médiuns trabalhadores, então eles vão fazer o quê? Esse trabalho de servir de intermediário para captar, né, e transpassar essas energias para os consulentes. Então, da mesma forma que o médium também tem que estar concentrado, tem que estar em oração, né, é necessário então que o consulente também esteja na mesma vibração, né? Ele eleve seus pensamentos, naquela hora que ele está ali recebendo o seu passe, está recebendo esse transpasse de energia, então ele esteja em oração para que ele realmente receba o máximo dessas energias que vêm, né? Vem do universo, vem do alto, para nos auxiliar, nos tratar, né? Tanto nos nossos males físicos quanto nos nossos males espirituais. O trabalho de cura. A cura da Umbanda é mais ligada à compreensão do ser humano. Você já viu, né? O passe é uma transfusão de fluidos de um ser para o outro. Emmanuel o define como uma transfusão de energias fisiopsíquicas, benéficas a quem a recebe, porque oferece novo contingente de fluidos que irão equilibrar as energias do consulente. Emmanuel o considera equilibrante, ideal da mente. Apoio eficaz de todos os tratamentos,
e compara a sua ação à do antibiótico e à asepsia que serve ao corpo, evitando a instalação de doenças. O passe é isso que o Plínio acabou de falar, esse recebimento de energias. A gente se prepara e se aceita para que essa energia possa poder estar atuando na gente, né? E aceita isso. Porque não adianta também o médium estar fazendo as orações, buscando essa energia, e em contrapartida o outro lado está, por exemplo, no negativismo, eu não acredito, eu não aceito, eu não quero, isso não serve para mim, ou, sabe, colocando o negativismo. Então não tem como receber se a própria pessoa colocou uma parede, uma barreira na frente dela. Como a gente vê naquela ilustração, né? Tá ali o médium, tá o guia, né? Passando as energias pro médium, e o médium tá lá dando passe no consulente. Agora, se o consulente ali está meio afastado, está com os pensamentos em outra coisa, não está, né, assim, concentrado nesse trabalho de recebimento das energias do passe, né, o tratamento não vai ser assim tão eficiente. Então é muito importante nessa hora, né, que o consulente então esteja conectado, né, para poder receber essas energias do passe. Estamos terminando, tá? Bom, espírito pelo espírito, acho que daí estou ouvindo. A cirurgia espiritual, como hoje nós vamos trabalhar com isso, a gente quer dar só uma pinceladazinha também. Que são procedimentos que visam curar o espírito. Porque muitas vezes é o espírito que está doente, está muito ligado, nem vou ler tudo, a questões de ordem emocionais também, sentimentos. A gente tem que se renovar. Se a gente quer buscar uma cura para nós, a gente tem que buscar ver também aonde estão os nossos erros e mudar atitudes e sentimentos. Porque muitas vezes é o espírito que está adoecido por conta dos nossos sentimentos. A raiva, o rancor, a falta de perdão. Tudo isso traz doenças para o nosso espírito, que vão se acumulando até sair para o nosso corpo físico. Tá? A gente coloca isso assim, se você vem nesse plano com um karma de passar por um determinado problema para te fazer evoluir espiritualmente, é uma coisa. Mas às vezes você não tem necessidade daquilo. Você tem aquilo por quê? Porque você não muda atitudes, não muda emoções, não muda sentimentos. Você continua não perdoando, você continua desejando mal, você continua tendo sentimentos contrários, negativos. Então é difícil alcançar a cura. Então, para que a gente aprenda que muitas vezes, quando a gente vê uma entidade, seja ela de que linha for dessas 7, atuando no corpo físico de uma pessoa, é porque ela está atuando nesse perispírito, limpando o perispírito para depois ir para o corpo físico. O médico está cuidando do físico, a espiritualidade está cuidando do espírito, para que possa ter um conjunto. Então, quando a gente fala em cirurgia espiritual ou linha de cura, se a pessoa tem uma doença, ela não pode simplesmente passar por uma cirurgia espiritual e não procurar um médico. Isso seria errado, porque o médico vai estar cuidando já do corpo, que já atingiu o corpo e precisa disso. Então, que todos saibam, cirurgia espiritual é feita? Ela funciona, mas depende do querer da pessoa também. Tá? Então, e na cirurgia espiritual, da mesma forma que quando é feito o tratamento no corpo físico, nós temos que seguir, né, ter certos cuidados depois do tratamento. E na cirurgia espiritual ocorre a mesma coisa, né? Então a pessoa, depois que recebe o tratamento, ela tem que tomar cuidado com a alimentação, com excessos de qualquer natureza, né, para que todo esse trabalho não seja perdido, não seja algo em vão, né? E o próprio Jesus, quando ele fazia o tratamento, né, curava aqueles doentes que iam em busca de ajuda, a primeira coisa que ele falava, né, ele perguntava para a pessoa se era isso mesmo que ele queria, né? Por quê? Porque era aí que ele ia trabalhar, que a vontade, a fé da pessoa é que ia fazer esse processo de cura mesmo, né? Ele só ia potencializar, ele ia colocar
mais energia nessa fé da pessoa, nessa vontade da pessoa que iria trabalhar, né? Então no próprio interior dela, nos pensamentos dela, de forma que esses pensamentos poderiam ser alterados, né? E dessa forma iriam atuar no próprio sistema de defesa imunológico da pessoa, né? Então era dessa forma que Jesus falava, mas ele falava: você tem que cuidar, né? Depois que fizer o tratamento, cuidar das suas atitudes, né? Então não adianta eu fazer o tratamento e continuar agindo da mesma forma, seguindo atitudes, né, que me levaram àquela doença, né? Então, se eu não mudar a minha atitude, o meu comportamento, a doença volta. Por quê? Porque aquilo que causou, eu continuo fazendo, né? Isso é muito importante, a gente tem que se conhecer, começar a se conhecer o que está causando isso em mim. Então, só para nós entendermos, né, que os chakras são os pontos de força, onde nós recebemos, né, essas energias, e esses pontos eles estão localizados no perispírito. E então essas energias que vêm, né, elas vão ser recebidas pelos chakras, que vão esses chakras vão atuar no sistema hormonal do nosso organismo, que vai fazer com que essas energias sejam passadas, né, assim, um processo de transferência, né, para o corpo físico. Só para lembrar, nós temos aqui, uma vez por mês, os estudos também, que a gente passa explicações sobre a doutrina, né, sobre a Umbanda, sobre tudo isso aqui. Então ali, nesse dia, a gente dá com mais detalhes, a gente fala mais sobre cada coisa para que tenha um tempo maior, né, porque aqui a gente tem que fazer o que a avó pediu e fazer o trabalho. Eu acabei de chegar e, na verdade, tenho várias perguntas. Tem probabilidade de acontecer um espírito, tipo assim, tá encarnado num corpo, ele tem uma deficiência, né? E o corpo, ele tá todo atrofiado, deitado, né? E no caso, esse espírito, ele fica vagando, porque no caso, a deficiência, ela é um karma que o espírito escolheu para viver nessa vida, né? E aí, ele não... ele tem a consciência dele, né? Mas assim, há uma probabilidade desse espírito... Deixa eu entender, você está perguntando assim, uma pessoa que está encarnada, isso, ela tem uma deficiência, ela está vegetativa, numa cama, e o espírito dela está vagando? Não, o espírito está ali. Porque isso, se é karma, é para o espírito, nós somos espírito. O corpo é só o nosso envoltório, é o espírito que precisa se elevar. Sim. A carne vai acabar, vai sumir, o que vai sobrar de nós é só espírito. Então, na verdade, o espírito só desliga, só sai de perto do corpo quando ele é desligado, tá? Então, nós somos espírito, né? Então, há a probabilidade de ter um obsessor encarnado como um desencarnado também. Não entendi a pergunta. Porque, no caso, tipo assim, não estava assim com certeza, né? Porque nem tudo que eles falam são espíritos da luz, né? Então, eles... que me acompanham, né? E aí, eu assim, para tirar as minhas dúvidas, né? Aí, porque uma coisa, eu vou fazer a pesquisa, vou estudar, vou analisar, não bate, né? E aí, tipo assim, então há a probabilidade de ter um espírito obsessor encarnado como desencarnado. Deixa eu responder. Então, eu não consegui captar ainda que ela está querendo me perguntar. Então, como nós, acho que foi no estudo passado, nós falamos sobre isso, sabe? Que a obsessão pode acontecer, e ela existe tanto de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, tá? Isso daí existe. Agora, o que acaba acontecendo com as pessoas que têm mediunidade? Se ela está... aquele negócio da sintonia. Se você está com pensamentos elevados,
aqueles espíritos de baixa vibração não vão ter acesso aos seus pensamentos, à sua mente, né? Da mesma forma que se você está em sintonia com pensamentos inferiores, eles vão poder se manifestar. Então é dessa forma que funciona. Então é através do controle, né, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, que a gente vai se sintonizar, né, com espíritos superiores ou espíritos de baixa natureza. Mas eles, eu vou pedir licença para você, porque assim, nós é que vamos até eles, não eles que vêm até nós muitas vezes não. Quando a gente vai nos nossos pontos negativos e a gente desce, é a gente que desce, não são eles que se levam até nós. Então é por isso que ele acabou de falar, é a gente que tem que se vigiar. Mas hoje o nosso trabalho, peço do Gomen, é sobre a cura, né? Nós estamos fazendo sobre o trabalho, nós não podemos fazer na próxima sobre desobsessão, obsessão, né? Mas para a gente poder dar sequência aos trabalhos, que a avó já está me falando que já passamos demais do horário, nós vamos dar por encerrados os estudos de hoje.